se tem uma coisa que costuma impedir as pessoas de trabalhar o seu marketing pessoal, é a dificuldade de gravar um vídeo, é a dificuldade de falar em público, é o medo de falar em público. Então, o objetivo dessa aula é te dar um pouquinho de tapa na cara e um pouquinho de amor e conhecimento, óbvio, para que você consiga desenvolver a sua oratória e destravar de uma vez por todas o teu marketing pessoal. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que para você conseguir ter uma boa oratória, você precisa ter paixão pelo que você está falando. Meu pai me fala sempre que nada vence o conhecimento e a paixão. Meu pai é treinador de oratória. E ele falava, minha filha, eu não aceito você não ser boa em oratória. Você vai ter que ralar e aprender. Eu fiz 4 cursos de oratória em menos de 6 meses. Porque eu precisava aprender, né? Livre espontânea pressão lá na minha família. Então, nada vence o conhecimento e a paixão por algo. Quando você tem muito conhecimento sobre aquele produto, sobre o seu serviço, sobre o que você está defendendo, naturalmente você consegue falar mais fácil. É só dar um primeiro empurrão. É só você dar um tiro de produtividade para depois você conseguir, de fato, avançar e ter uma comunicação mais assertiva. Tá? Então, primeira coisa que você precisa definir é fale daquilo que você tem paixão. Ah, Sabrina, mas hoje eu sou advogada, eu não gosto de ser advogada e eu tenho que gerar conteúdo sobre advocacia. Será mesmo? Será que isso não vai te fazer refletir que talvez você precise mudar? Não sei. Ou será que você precisa enxergar sobre outra perspectiva a sua advocacia? Será que você consegue achar um nicho interessante, uma forma de você linkar o universo que você vive da advocacia com outro universo? Por aí vai. Então, chegou um momento que eu, particularmente, não estava muito afim de fazer inbound marketing, aquilo não enchia mais meus olhos. Eu falei, poxa, dentro do inbound marketing, dentro do marketing digital, o que é que eu posso achar que vai me conectar, que eu vou ser 100% apaixonada? E aí eu encontrei o marketing pessoal, que é nada menos do que trabalhar pessoas. Como eu gosto de pessoas, eu levo pessoas para o marketing digital. Então, é entender quais são as suas paixões e conseguir falar sobre elas. E se hoje você não vive a sua paixão, você tentar levar o que você gosta de uma maneira criativa mesmo para o que você faz, para que você consiga dar movimento e dinâmica, tá? Então, você pode perceber que eu sempre uso post-it. Eu uso post-it em palestra, eu uso post-it em slide, eu uso post-it no digital. Por quê? Você pode ter, se você é uma pessoa muito tímida, você pode ter um elemento de segurança. O que seria esse elemento de segurança? É algo que você meio que se apega como o seu protetor ali na sua oratória. Ele é o blazer, ele tem um blazer que toda vez que ele vai dar uma palestra ele usa esse blazer. Por quê? Ele já se sente confortável, é como se fosse o amuleto da sorte dele. O meu amuleto da sorte seria o post-it. Eu gosto de utilizar post-it como uma forma mesmo de eu me apoiar em um elemento de segurança para que eu consiga sempre ter aquele hábito de falar e eu vou conseguir destravar mais rápido. Outro elemento de segurança que eu posso utilizar aqui na minha comunicação é esse coisinha aqui, esse microfone. Então é um elemento que eu estou utilizando que meio que dá uma disfarçada em mim e que para uma pessoa tímida já ajuda pra caramba. Agora isso é para você startar, é óbvio que se você não puder usar o blazer, o microfone ou o post-it, você vai ter que desenrolar. Já chegou em eu ter que dar oficina e palestra e não ter nem PowerPoint, internet, computador. Faltou energia lá e eu tive que me virar. Mas assim, eu não tinha começado naquele momento, eu já estava palestrando há mais de um ano. Então foi super tranquilo, porque nada vence a paixão e o conhecimento. Nada. Outro ponto que é muito, muito importante você entender, e aí vai na linha da paixão também, é você conseguir responder. O que faz teu coração bater mais forte? O que que te motiva? E essa pergunta não vem de mim, não. Essa pergunta vem do método do TED Talks, que é um evento, um movimento de palestras absurdas no mundo, que, tipo, ninguém dá uma palestra no TED se não souber responder isso aqui. Porque se você não sabe o que faz teu coração bater mais forte, dificilmente você vai conseguir construir uma oratória que engaje, que conecte. Então, tenta responder isso aqui também. Agora vamos para dicas mais práticas, mais técnicas. Quando você for construir o seu roteiro, uma palestra, quando você for, de fato, falar,
quando você precisar estar em momentos onde sua oratória precisar ser desenvolvida, eu aconselho que você faça um pré-roteiro, uma pré-estrutura do que você vai falar. Porque quando você não sabe o que você vai falar, quando você não organiza na sua mente, quando você jura que você vai ser o bambambam e vai chegar ali e vai desenrolar na hora, normalmente surgem muitas palavrinhas que ficam chatas na comunicação. É o famoso né, tipo, são momentos que o teu corpo, a tua mente está pensando no que você vai falar. Se você já fala sobre aquilo há muito tempo, você consegue improvisar. Mas existem momentos que você precisa ser cirúrgico, você não pode errar. Vai dar uma palestra? Prepara teu roteiro com antecedência. Nem que seja com palavras-chave no post-it. Estruturalmente mesmo. Então, da mesma forma que eu estou fazendo aqui nessa aula, que tem o post-it da paixão, do elemento de segurança e tal, eu poderia ter feito um pré-roteiro dessa aula com essas palavras-chave. À medida que eu estivesse pensando, o que eu vou falar? E você se coloca no momento da palestra, no momento que você for gravar o vídeo. É como se você estivesse treinando mentalmente o que você vai falar. E aí, eu gosto sempre de fazer esses tópicos em post-it. Então, seria um pré-roteiro com tópicos do que você vai falar. Eu gosto de fazer esses tópicos em post-its sem muita preocupação de ordem. Eu simplesmente vou colocando todas as ideias, todos os tópicos que eu vou precisar naquele momento, naquele vídeo e tudo mais. E depois eu volto e analiso se a ordem faz sentido, se eu posso aperfeiçoar, se eu posso inserir novos tópicos. Então eu começo a lapidar a minha estrutura. Veja, até o momento eu não aprofundei no que exatamente eu vou falar. Aqui eu estou pensando só em tópicos, em ideias do que pode ir. E aí eu começo a lapidar. Pô, será que se eu falar sobre o livro tal vai ajudar? Se eu falar sobre outro livro vai ajudar? Se eu botar um elemento aqui? Se eu convidar outra pessoa? E aí eu começo a pensar e refinar a minha oratória. E refinar o meu pré-roteiro. A maioria das pessoas não fazem isso porque elas sequer planejam, ou elas planejam tanto que quer tudo tão perfeito que acha que a primeira tirada de ideias foi o suficiente. Elas travam, ficam com medo e não conseguem refinar. É você ser chato o suficiente com o que você está pensando e conseguir ir lapidando ali e reorganizando as ideias. Pô, será que se eu falar isso aqui antes vai ajudar? Será que se eu falar depois vai ajudar? Por isso que os post-its eles me ajudam muito nessa criação de roteiro. Percebe? Porque o post-it ele não tem apego com a ordem, com a estrutura. Quando você faz uma palestra, um roteiro de um vídeo no Word, se você já tiver experiência, top, você consegue ele ajustar. Mas se você tiver no início, vai ser mais difícil. No início acabava mais me travando do que me ajudando. Hoje em dia eu crio até em caderno. Já criei oficina de 5 horas em um caderninho no meio de uma estrada, porque já está aqui automático na mente. Mas outra coisa que você precisa fazer após lapidar a sua estrutura é identificar gatilhos que você pode adicionar. Então, após você tirar a sua ideia de conteúdo que você vai colocar no seu vídeo, na sua live, na sua palestra, você vai começar a pensar em gatilhos. A gente vai ter uma aula só sobre gatilhos lá na frente, tá? Não se preocupe, eu vou te falar os melhores gatilhos para você utilizar. Mas um deles é o gatilho da história. Então, em alguns momentos, eu penso, eu posso colocar uma história aqui que está relacionada com esse tema, porque as pessoas vão se prender com essa minha história. E aí eu vou conseguir retomar a atenção dessa pessoa. E por aí vai, tá? Então, você vai aprender sobre gatilhos, isso vai te munir de mais confiança para você conseguir fazer, mas faça um pré-roteiro com tópicos, lapide a sua estrutura e depois insira gatilhos. E aí, outro ponto muito importante que eu gosto de fazer para aperfeiçoar a oratória, os roteiros que eu vou fazer, eu divido o que eu vou falar em 3 partes, nada mais do que isso. Sabe? Início, meio e fim. Eu divido a minha estrutura de roteiro, a minha estrutura de palestra, a minha estrutura de live em início, meio e fim. Você pode perceber nas aulas, tudo que eu faço, começo a analisar, principalmente nos conteúdos abertos, que é onde realmente ali eu preciso usar gatilhos fortes, eu preciso ter uma conexão para fazer com que gere interesse na pessoa, ela queira comprar de mim em algum momento. Eu sempre divido em 3 partes. Se eu chegar em 4, é porque a quarta parte vai ser especial, vai ser o momento da venda. Mas normalmente são 3 partes, tá?
Por quê? Porque mais que 3 blocos, a pessoa não vai se conectar tanto com você. Então, é você começar um roteiro com o início, com a introdução do que você vai estar falando, desenvolver esse tema no meio e finalizar com chave de ouro, tá? E aí, outra coisa, depois que você faz essa divisão de 3 partes do seu roteiro, é ter uma introdução bem fiel ao que você vai entregar. Se você vai falar sobre 3 dicas de como ter um marketing pessoal que vende, dê as 3 dicas de como ter um marketing pessoal que vende. Mas em momento algum, fale que você vai fazer algo e você não faça. Isso vai pegar muito mal para você. Então, na sua primeira parte, na introdução que você fizer em relação ao teu vídeo, tua live, teu conteúdo em geral, você vai precisar falar o que você vai entregar de fato. Só que você não vai falar de uma maneira tão óbvia. Você não pode chegar e falar, olha, eu vou te dar 3 dicas do marketing pessoal que vende. O número 1 é esse, o número 2 é esse, o número 3 é esse. Você precisa instigar o desejo e a vontade do teu público de querer ter mais aquilo. De querer realmente chegar até o final. Então, tem algumas estratégias que você pode fazer para instigar esse desejo na pessoa. Uma delas é você ativar a curiosidade. Então, é você falar que no final você vai entregar algo top. É você dizer que vai ter uma surpresa para quem ficar até o final. É você realmente ativar a curiosidade daquela pessoa. Você tem um elemento que faça com que a pessoa fique querendo chegar até o final daquele vídeo, até o final daquele material. Quando a gente for estudar sobre gatilhos, você vai entender bastante sobre isso. Mas preste atenção de que quando você consegue chamar a atenção do seu público, entreter, gerar curiosidade, você, consequentemente, vai conseguir ter uma oratória melhor. Outro ponto super importante é, a partir do momento em que você finalizar o seu conteúdo, na sua última parte, você precisa ter claro qual é o próximo passo que você quer que aquela pessoa siga na sua vida. Se você tiver em uma palestra, mande essa pessoa seguir você. Óbvio, você não vai falar desse jeito, mas você vai chegar e falar: gente, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse conteúdo, me segue nas redes sociais, eu vou ficar feliz de te responder. Se você tiver em uma live, gente, confere lá no meu Instagram, eu acabei de fazer um post sobre tal tema. Eu acredito que vai ser muito relevante para vocês. Vão lá conferir, comentem, coloca um próximo passo que aquela pessoa precisa seguir ao terminar aquele conteúdo ali contigo, ao terminar aquele momento contigo. Inclusive, se você estiver em uma reunião, já saia de uma reunião sempre com outra reunião agendada. Então, tenha um CTA, um call to action, um próximo passo para a pessoa, bem assertivo, ok? Outra dica que eu gostaria de dar para vocês é: fale mais com menos. Como é que é isso? Nós costumamos estender demais o mesmo assunto, porque a gente acredita que a pessoa que está do outro lado não vai entender também. Mas isso não quer dizer que é porque a pessoa é burra ou porque o assunto é muito complexo. Quando a gente busca encontrar palavras mais assertivas, palavras mais simples, nós conseguimos comunicar melhor com o nosso público. E aí, em jornalismo, isso é bastante comum. Busque palavras simples, palavras que funcionam. Porque o simples, o óbvio, ele funciona muito bem para o teu público. Então, às vezes, você está criando um super conteúdo, uma super palestra com palavras muito difíceis e que não estão conectando com o teu público. Com palavras técnicas demais que só quem entende são profissionais da tua área. E aí eu te pergunto, qual é o teu objetivo? Tu quer ter mais clientes? Tu quer ter mais vendas? Tu quer fazer com que teu público entenda o que você está falando? Ou você quer ficar falando palavras difíceis só para as pessoas acharem que você é inteligente? A gente precisa ter clareza de que o que vai fazer com que as pessoas nos considerem boas são os nossos resultados. É a nossa disciplina, é a nossa constância, é o que a gente consegue passar, é o nosso brand, é o nosso estilo, é o nosso arquétipo. Mas não é utilizar palavras super difíceis para provar que a gente é bom demais. Então tenha cuidado em falar mais com menos palavras. Se você está fazendo ali o seu roteiro, se você está montando a sua estrutura de roteiro com post-its, eu peço que você vá lá, dê uma rabiscadinha,
dê uma limpada no que você achar que não é necessário, no que você acha que vai ficar redundante. E aí, depois disso, você ainda pode pedir para outra pessoa dar uma olhadinha na sua estrutura, dar uma opinião. Pergunta sempre, faz esse exercício. Olha, o que eu falei, esse vídeo aqui que eu falei, vocês conseguiram entender? Tá claro para vocês? Vocês acham que eu poderia melhorar em alguma coisa? Assiste várias vezes os seus vídeos, várias vezes o material que você está produzindo e pensa, eu posso melhorar de fato em alguma coisa? Eu posso treinar mais? E aí, outra coisa que, puxando o gancho, você pode fazer é treinar o que você vai falar. Se você está interessado aqui em aprender mais sobre oratória e postura, é porque provavelmente você já tem algum tipo de dificuldade em relação a esse tema. Então, para tudo que você tiver dificuldade na vida, você precisa treinar antes, quantas vezes forem necessárias, até você chegar no ponto que você acha ideal. Então, quando eu vou fazer uma palestra, eu treino 10, 20 vezes essa palestra, comigo mesma, em pé, com a televisão atrás, com monitor, sem monitor, várias formas para que eu não seja pega desprevenida. Então, para que eu conseguisse ter uma desenvoltura melhor, no meu começo, principalmente, eu treinava várias e várias vezes. Até o momento em que eu sabia tanto sobre o que eu estava falando, sobre as palavras que eu queria levar, sobre os elementos que eu queria trazer na minha oratória, que acabou que ficou natural. Então, para você ser um jogador top de futebol, você precisa treinar todos os dias, você precisa se preparar. Então, para você gravar um vídeo legal, você fazer uma live boa, você fazer uma palestra legal, você também precisa treinar e se preparar. Hoje em dia, existe uma função no Instagram super interessante, que é a de live fechadinha, live privada. Então, se você for no seu Instagram hoje e abrir na parte do ao vivo, você abre o seu story, você coloca a opção ao vivo, você vai ver, na hora que você apertar na função do ao vivo, vai aparecer uma opção de fazer uma live privada. O Instagram entendeu que as pessoas tinham medo de fazer live por falta de treino. Então você cria aquela live e fica só treinando você consigo mesmo, para você perder o medo de dar o play. A mesma coisa é gravar um vídeo. Você pega e fica treinando. Eu, antes de começar a gravar vídeo, eu passei 2 meses treinando, gravando o vídeo. Eu gravava vídeo até em inglês, para eu perder a vergonha de falar inglês e perder a vergonha de gravar vídeo. Sozinha comigo mesmo, sobre temas aleatórios. Tipo, olá, bom dia, acabei de tomar meu café da manhã, achei super interessante o dia de hoje. Lá, 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 lá. Eu não tinha um tema, eu não tinha um roteiro, mas o que eu queria era treinar a minha desenvoltura em vídeo. Então, treinar é algo que vai te ajudar bastante. Depois que você treinou, eu quero te dar 3 dicas em específico em relação à tua postura, em relação à tua forma de se comunicar. A primeira coisa é, quando você for gravar os seus vídeos, tente gravar inicialmente com um espelho atrás de você. Ou você grava e vê a sua postura. Porque é normal que nós tenhamos 3 jeitos. Então, eu pego muito especialista que tem 3 jeitos. Por exemplo, a pessoa fala com o pescoço torto. A pessoa fala mexendo no cabelo. A pessoa fala torta. Então, quando você cria o hábito de se ver no vídeo, de ficar analisando sua postura, seu movimento, você vai olhar, eita, meu pescoço tá troncho, vou ajeitar. Eita, eu tô fazendo isso, vou melhorar. Então, você precisa identificar o seu problema, identificar a sua oportunidade de melhoria e avançar naquilo ali, tá? Treina, olha esses vídeos, corrige. Treina, olha esses vídeos, corrige. Outra coisa muito importante é ter cuidado com o ângulo que você está filmando o seu material. Aqui em específico, eu estou filmando num ângulo um pouco mais distante porque a prioridade na aula é a tela. Mas quando eu vou gravar um vídeo, eu sempre foco em ângulos que vão favorecer o meu objetivo. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma amiga minha, professora de oratória. Lente na altura dos olhos, neutralidade. De cima para baixo, vulnerabilidade. De baixo para cima, superioridade. Mais longe, ênfase ao cenário e corpo. Mais perto, ênfase às expressões faciais. Então, mais uma vez, lente na altura dos olhos, neutralidade. De cima para baixo, vulnerabilidade. De baixo para cima, superioridade. Mais longe, ênfase no cenário e no corpo. E mais perto, ênfase em expressões faciais. Então, de acordo com o que você quer passar, você vai utilizar um ângulo assertivo. E a última dica é você evitar que fique cortando o seu corpo.
Então, evitar que corte sua testa, evitar que corte suas mãos, tá? Porque assim que você começa um vídeo, é interessante que a pessoa veja um pouco da sua movimentação, da sua mão. Isso vai passar muita tranquilidade, isso vai passar mais neutralidade, isso vai passar confiança para a pessoa que está contigo. Se você não tá mostrando sua mão, se você tá falando assim, com a mão para baixo, naturalmente a pessoa vai sentir que você tá tenso e ela não vai conseguir entender as tuas expressões. Então, a mão, ela é um comunicador, um elemento comunicador muito forte na tua oratória. Quando você consegue usá-la de maneira inteligente, por exemplo, se eu quero falar sobre dois temas, eu posso utilizar a minha mão para comunicar. Eu posso utilizar minha mão para enfatizar uma emoção, um tom que eu queira trabalhar ali naquele momento. Enfim, então a mão, o teu corpo, ele vai ser extremamente importante ali para a tua comunicação. Bom, esse aqui foi um aulão de oratória para te dar dicas interessantes que eu apliquei no meu dia a dia, mas eu não sou uma professora de oratória. Então eu vou indicar para vocês de coração que vocês sigam a Gabi Magnani. Na realidade é Gabi Magnani, ela vive me dando bronca quando eu chamo esse nome errado. Ela tem uma escola de oratória em Florianópolis e ela é muito boa no que faz. Ela sempre dá conteúdo sobre oratória. Conversem com a Gabi, vocês vão gostar do conteúdo dela e vão poder se aprofundar mais. Além disso, eu vou te indicar 2 livros que vão te auxiliar a desenvolver a sua oratória. Se você quer realmente, se você precisa, corre atrás desses 2 livros porque eles vão te destravar absurdamente. O primeiro livro é TED, Falar, Convencer e Emocionar. A questão da paixão, dos 3 blocos, o coração bater mais forte, tudo eu tirei desse livro aqui. Eu tirei o que eu mais absorvi, o que eu mais apliquei. Mas você precisa ler também para ter a sua opinião, para tirar vários insights de oratória para o que você precisa no momento hoje, para o que você precisa na sua vida. É R$ 29,60. Você consegue ler esse livro rapidamente, é um livro super tranquilo de ler e, sinceramente, vai mudar a tua forma de se comunicar. Eu tenho certeza disso. E eu não estou ganhando nada por isso. Eu estou indicando porque eu sei que vai te ajudar. Eu confio nisso. Agora você precisa decidir, você precisa querer. Outro livro que mudou absurdamente a forma que eu enxergo a oratória, a produção de conteúdo, fazer uma live ou qualquer outra coisa, foi o livro A Coragem de Não Agradar. Porque na maior parte dos casos, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas travas em relação a falar em público é o medo de não agradar os outros. Então, quando você destrava isso dentro de você, quando você entende que você não é inferior a ninguém, você nem é superior a ninguém, você é igual a todas as pessoas, você tem os direitos iguais ao de todos os outros, você tem a capacidade e a habilidade de chegar onde você quiser, quando você quiser, como você quiser, aí você dá uma destravada tão top que você nem acredita. Então, esse livro me fez destravar completamente em relação ao medo do julgamento, ao medo de falar alguma coisa errada. Eu tô aqui com vocês, me doando ao máximo, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu não tô fazendo isso aqui para te agradar, eu tô fazendo isso aqui para te ajudar. Eu não tô falando o que você quer, eu tô te falando o que você precisa. Em alguns momentos pode ser chato, em outros momentos pode ser difícil, em alguns momentos vai ser cansativo. Mas o que eu tô falando aqui é porque eu sei que você precisa, porque eu já apliquei isso em todos os meus especialistas, eu tô aplicando em mim cada vez mais e eu quero que você atinja seu objetivo. Então, se joga nessa oratória, não tenha medo, vai sem saber, treina absurdamente e aperfeiçoa sempre, que você vai conseguir dar show, né? Meu pai fala, né? Vai lá e dá show. E eu espero que você tenha entendido que a oratória, a sua forma de falar, expressar, a sua forma de se posicionar, vai te auxiliar bastante a atingir tudo o que você quiser na sua vida.